E aí, se eu apertar a primeira vez, já começa. Isso. Olá, boa tarde. Antes de falar sobre como é o trabalho da AFAG, eu já queria até dar um depoimento de como eu comecei com a causa das doenças raras. Eu acho que eu fiz o caminho inverso que muitas pessoas fazem na área de consultoria. Elas começam a trabalhar pelas associações e vão para a indústria farmacêutica, e vão galgando, ganham dinheiro. E eu nunca me adequei, eu comecei pela indústria. E aí uma certa pessoa falou assim, quando via nas audiências públicas, você chora junto com o paciente, você está ali, pega o deputado no braço, fala que precisa de incorporação, de que precisa aprovar o projeto de lei. Eu acho que o seu lugar é com a associação de pacientes. Aí eu falei, tá, mas eu não tenho um contato. Ela falou assim, vou te apresentar uma. E aí me apresentou a Cecília. Porque eu sabia que com a associação de pacientes eu conseguiria fazer um trabalho que eu consiga, com a motivação que eu precisava, né, com a causa e estando do lado das pessoas que eu queria estar. Bom, eu tinha 20 e poucos anos, agora eu estou com 37, para fazer 37. Bom, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha um outro cenário de doenças raras. A gente andava pelo Congresso, os parlamentares nem sabiam o que era doenças raras. A gente tinha que primeiro explicar o que era uma doença rara, e nas audiências públicas, pouca mobilização ainda, poucos parlamentares ainda que tocavam a audiência pública confusos, né? Hoje vocês acompanham, certamente vocês veem parlamentares presidindo audiências públicas com muita propriedade, né? Se envolvendo com os pacientes, com as pessoas das associações, né? Então, aquele cenário era um cenário muito nebuloso para nós, e a gente precisava aprofundar a agenda. Tivemos vários marcos, três marcos, vários marcos da saúde, inclusive a lei do SUS, mas 3 marcos institucionais das doenças raras no Brasil, que foi o que começou a mudar o cenário, né, de doenças órfãos, né, que não tinham nenhum tipo de incorporação, todas as questões de acesso a tecnologias eram via judicial, e a gente tinha certeza que o nosso trabalho precisava ser no âmbito de relações governamentais, tentando fazer incidência no legislativo para pressionar o governo a efetivar políticas públicas para as doenças raras. Então, temos a portaria 199, foi fundamental para priorizar protocolos e diretrizes terapêuticas, a RDC, posteriormente, da Anvisa, né, que acelerou o registro de medicamentos órfãos, influenciando o aumento de solicitações à Conitec a partir de 2017, a criação da Conitec, né, que foi em 2011, foi anterior a todos esses, que, por sua vez, passou a adotar critérios diferenciados em alguns casos de doenças raras, como no exemplo, hemoglobinuria paroxística noturna. E, nesses casos, com a nossa pressão na Conitec, foi de transformar a Conitec num órgão com mais transparência, com mais accountability, com a maior participação das associações, para que a gente pudesse ter casos de reversão, né, e de incorporação e de reversão em casos que fossem negados. Vamos lá. Bom, diante desse marco regulatório, nós temos agora novos desafios. A desigualdade regional, né, que são centros de referência, concentração de serviços nas regiões sul e sudeste, falta de recursos humanos, carência ainda de especialistas e equipes multiprofissionais. A gente tem isso como consciência, e isso está dentro do nosso planejamento. Infraestrutura insuficiente, oferta limitada de exames genéticos avançados e financiamento inadequado e acesso a medicamentos. Alto custo de medicamentos e lentidão na incorporação pelo SUS. E aí nós criamos os eixos estratégicos.
Incentivos à inovação, adotar benefícios fiscais e suporte à pesquisa para estimular a produção nacional, parcerias e transferências de tecnologias, fortalecimento de redes, criar redes regionais de referência similares ao modelo europeu, incorporação de tecnologia no SUS, acompanhamento e incidência nos processos de incorporação, financiamento dedicado, fundo específico para doenças raras, isso é muito importante, além da incorporação. Então, a ação da AFAG ela vai mais do que a incorporação de tecnologia. Participação social, ampliar a atuação de associações de pacientes na formulação de políticas, e é por isso que a AFAG ocupou cadeiras no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e no Conselho Nacional de Saúde, porque estando nesses conselhos, né, na função de controle social, nós poderíamos ter maior influência com os gestores públicos, com os agentes públicos. Integração internacional, participar de redes colaborativas globais para a troca de conhecimento e boas práticas. E aqui isso aqui já faz muitos anos, foi uma das nossas mobilizações no STF. Temos a Margarete ali na frente do STF. Fizemos vigílias, essa aqui foi uma parceria com um artista de Brasília, que hoje é já mundialmente conhecido, o Toys, tem obra dele aqui na Avenida Paulista. O Toys foi lá no STF, na nossa vigília, por convite da AFAG, fazer esse painel em protesto à falta de acesso a medicamentos, né? E a mobilização, e a nossa mobilização foi um marco, né? Trouxe um grande efeito, que é destacado na literatura científica de políticas públicas na área da saúde. A HPN foi uma doença que teve a decisão revertida após consulta pública. O medicamento eculizumab foi inicialmente não recomendado, mas incorporado após consulta pública. Motivo da reversão. Aí se dá a grande mobilização. Grande número de contribuições favoráveis, 2.451, durante a consulta pública, além da apresentação de novos estudos e negociação de preço. A HPN é citada como exemplo de como a pressão social e a participação pública podem influenciar decisões de incorporação. E o importante é que a comunidade HPN é muito engajada, mas ela precisa também entender que ela precisa se engajar das doenças raras, porque o coletivo doença rara que vai fortalecer todas as doenças. Então, nas mobilizações nas redes sociais, seja de neurofibromatose, qualquer outro tipo de doença, se engajem nas mobilizações que a AFAG pedir. Esse tipo, pode parecer que não faz efeito, mas cada curtida, cada comentário, marcar o parlamentar, isso faz muito efeito no nosso trabalho de relações institucionais e governamentais. Aqui são anos de incidência, de acompanhamento de seminários, audiências públicas, votações em plenário, nas comissões, reuniões com ministros, a Érica aqui, com o ministro Padilha. A Cecília também, está bem novinha aqui, ó. Não, é a carinha, novinha, olha lá. No CNJ, no Ministério da Saúde, no STF, na Presidência da República, no Senado Federal. Tem água, por favor? E também tivemos nossos dias de luta. Esse foi um... Esse foi um episódio que ainda me emociono quando eu vejo. Nessa ocasião, essa foi uma reunião de última hora que a Cecília me mandou. Ela não estava em Brasília, e a gente ia com pacientes de HPN,
e de outras doenças raras. A gente tinha também a mobilização de outros pacientes que até que não têm medicação ainda hoje, se mobilizavam para ir lá defender os de HPN. Então, por isso que essa rede de apoio como doenças raras, é importante vocês se identificarem da comunidade HPN, mas atuar pela comunidade de doenças raras, porque aí vocês são milhões. Juntando todas as pessoas impactadas, familiares, amigos, somos milhões. Então, esse foi um episódio que, infelizmente, não foi possível. Uma das lideranças que estavam lá, cobrando o ministro para dispensação, não sobreviveu, mas deixou um legado muito, muito grande para nós. Acabou minha apresentação? Sim. A Margarete, infelizmente, não sobreviveu, mas ela deixou um legado para nós de motivação, para que a gente continuasse a lutar não só pela HPN, mas para todas as doenças raras, porque a Margarete estava lá para outras doenças raras também. Ela era uma leoa. E aí transformamos do luto a luta, que foi o começo do projeto de lei para o Dia Nacional de Doenças Raras, de HPN, que culminou na lei. Essa aqui foi a mobilização da AFAG e as audiências públicas para que essa lei fosse uma realidade. É um resultado simbólico, né, de você instituir, mas ele é muito forte para nós, como comunidade, para a consecução dos nossos objetivos dentro do Ministério, né? Porque o Ministério da Saúde é o nosso foco principal. É onde a gente vai conseguir não só as medicações, mas o atendimento multidisciplinar, né, que é necessário para HPN e para todas as doenças raras. Já 3 minutos. Eu vim com pouco tempo para falar o tanto que foi gratificante, né? Por toda essa trajetória minha, já tive ofertas de emprego que me exigiam exclusividade e eu não aceitava, porque eu não queria abandonar a causa das doenças raras, eu sempre quis ficar. Teve momentos que até quando eu assumi um cargo, eu falei assim, olha, se precisar, eu continuo com vocês, não precisa nem me pagar, eu quero sempre estar com vocês, e eu acho que vocês têm esse poder de tocar todas as pessoas que, mesmo que não convivam com as doenças raras, se engajem e cobrem mudanças de políticas públicas. Essa é uma breve trajetória de como a gente mudou, né? O Marcos sabe como que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, era um cenário muito mais difícil. Muito mais doloroso andar pelo Congresso Nacional, né? Algumas pessoas vieram antes para que deixasse, pelo menos, essa possibilidade de atendimento, de dispensação de medicamento, de acesso a medicamento, de tratamento. E essa luta precisa continuar, não só para HPN, mas para outras doenças que vocês precisam estar junto conosco.